O quanto de um mapa natal pode revelar a vida do indivíduo, não só suas características, sua personalidade, mas o decorrer de sua vida, porque eu posso ler isto no mapa natal. O quanto isso é verdadeiro e o quanto nós, com o nosso livre-arbítrio, modificamos. Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo sobre o mapa natal transdimensional, que é o manual do usuário, em que eu faço a leitura transcendente do indivíduo. Ou seja, na visão de uma astrologia consciencial, de uma astrologia transdimensional ou transpessoal, eu não tenho que adivinhar personalidades nem fatozinhos. Ah, Cristina, eu vou ter casa, carro, apartamento, eu vou mudar de emprego. Melhor consultar o tarô para isso. Agora, eu posso ler energias e possibilidades num determinado ano. Você quer mudar de emprego, está no ano, né, 2025. Você quer mudar agora, quer mudar em 2026? Aí eu posso ver as energias favoráveis ou não em determinadas casas que estão relacionadas a trabalho, a emprego, a dinheiro. Aí eu vou dizer: "Olha, o momento não é favorável, tem esse conflito, não tem esse conflito". Agora não dá para precisar, existem energias, então o mapa ele é mais abrangente em termos de energia. Há pouco tempo, eu li um mapa de uma figura pública, não só fiz o mapa do Brasil e realmente, como eu disse, em setembro, coisas iriam acontecer no sentido de reestruturar ordem e progresso nesse país, mas depende do coletivo também. Os movimentos acontecem, as críticas e as crises ocorrem, mas quem abraça é o coletivo, né. Então, assim, metade desse país está numa direção, outra metade está na outra, isso é muito evidente, isso se for metade, né. A gente tem um pouco mais da metade já insatisfeita com uma série de promessas, né, vazias, já se comprovaram vazias, né. Estamos vivendo discursos em cima de discurso, discurso em cima de discurso, e discurso não coloca pão na mesa, nem café, nem ovo, nem picanha, nem coisa nenhuma, nem gás, a ponto de ter que dar gás. Então, assim, eu tirei tanto a possibilidade de trabalho e de dinheiro do povo, que eu tenho que dar o gás para ele. Mas essa é uma proposta desta nova esquerda pseudo-democrática, né. Hã, então não é crítica, é fato, tá, gente? Eh, isso aí até tem estudos filosóficos de geopolítica, de sociólogo, não adianta insistir num discurso meio, tacanha, que não tem fatos, que isso aí é ideologia, estou falando de estudos mesmo, de filosofia. Eu tenho aqui do meu lado, inclusive, hã, psicopolítica, né, e o neoliberalismo, as novas técnicas de poder, de Byung-Chul Han, né, e entre outros aqui, que dão conta do que realmente está acontecendo em termos de macroestrutura, né, e toda a inter-relação com as infraestruturas, né. E o povo está ali sendo manipulado mediaticamente, porque a mídia é uma coisa à parte, é um quarto poder, que é neutro, que ele pode ser uma parte que for, que ele geralmente ele está sendo cooptado pela parte econômica, tá. É mais fácil, né, quem não é, né? Quem vai me dizer. Então eu li o mapa de uma figura pública do judiciário e todos os problemas que ocorreram, ocorreram, né, a interferência, os baques que ele iria receber, estavam marcados no mapa para essa crise ele conseguir dar uma virada e não uma continuada. Era uma virada para ele resgatar o ideal dele, de justiça, de lutar realmente em prol da justiça, não em prol do seu próprio umbigo e dos seus comparsas. Não está isso no mapa, isso é uma opção dele, é o livre-arbítrio. "Ah, Cristina, você não acertou". Acertei, ele é que não acertou. Isso acontece muito, o astrólogo lê
E a pessoa decide outra coisa, até mesmo com tarô. Você fala: "Olha, não vai ser legal, não está favorável". "Ah, mas eu quero assim mesmo". Bom, vai por sua conta e risco. O livre-arbítrio é isso, é eu ir contra quebrando a minha cara, tranquilo. Agora, o problema é que a pessoa depois que faz isso, faz aquele movimento de autoafirmação, geralmente não quer colher as consequências. Interessante, né? Causas, mas não consequências. Você pode ter fatos, coisas que se você não sabe direito as causas. Agora, você realizar algo, você começar algo para nada, para não colher nada, não existe. "Ah, mas aí a consequência foi negativa, Cristina, eu quebrei a cara". Eu falei: "Mas eu avisei, né, o tarô avisou, o mapa avisou". Né. "Ah, eu não estou combinando muito bem com essa personalidade. Ah, eu fiz, sei lá, escolhi a profissão tal, ou direito, ou engenharia, ou medicina", que são os 3, né, carreiras que até hoje ainda se escolhe, né, médico, engenheiro e advogado, de praxe, não só nesse país, já virou quase que um lugar comum. "Eu escolhi porque mamãe quis, papai quis, porque não sei o quê". Mas você burlou o que estava no teu mapa. E como retoma? Primeiro que vai ter que cortar essa lealdade com a mamãe, o papai e a família, para retomar a sua própria vida e ter coragem e energia de recomeçar, seja em que época for. Então eu tenho clientes até fora, né, do Brasil, tem uma que está na Itália, e que justamente ela teve a coragem de retomar o que está no mapa dela. Né, que está descobrindo ou confirmando agora, né, através da nossa consulta, que sim, ela desviou-se, porque a família não queria que ela fizesse, não se dedicasse à arte, a isso, aquilo, que não vai dar dinheiro, que como se uma profissão feita contrária ao seu mapa ou contrária à sua vontade fosse dar dinheiro. Quantos médicos são ricos? Alguns. Quantos advogados são ricos? Alguns. Vocês nunca ouviram falar da expressão advogado de porta de cadeia? Advogados de causas perdidas? Não é assim, fiz advocacia, não é assim, fiz advocacia e dinheiro garantido. Fiz medicina, dinheiro garantido. Médico do SUS geralmente está reclamando e só trabalha ali e às vezes é explorado. Mas e aí tem aquele médico que você olha assim com uma baita clínica, que você entra, parece, sei lá, com clínica de rico, até de estética, para você fazer uma consulta, mil e tantos reais. Como é que aquele médico conseguiu aquilo e o outro não consegue? Então não é a profissão, isso é uma série de outras inferências que a pessoa tem que levar em consideração. Até tem um comediante que diz que fez engenharia e que vive dizendo que acaba a faculdade de engenharia e vira Uber. Ou vai trabalhar, antigamente falava vai trabalhar como bancário, né, tinha muito engenheiro trabalhando como bancário, funcionário público, que aí faz concurso, tem um diploma superior, aqueles funcionários que necessitam de curso superior. Então, não quer dizer que a pessoa vai ter o sucesso financeiro, material ou até de prestígio, que escolheu profissões que que estão em voga, né. E eu já vi professor de língua portuguesa fazer um imenso sucesso, porque talvez tenha entrado num timing que precisava, que até foi acho que na década de 90, ficou uma questão da língua, a língua certa, a língua errada, a língua brasileira, em detrimento da língua portuguesa, porque não é uma língua propriamente dita, como se dissesse que existisse uma língua americana, não existe. É o inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano, o inglês canadense. E o português de Angola, de Moçambique, né, de Timor-Leste,
de Portugal, que é a origem, e o falar brasileiro, com suas características, como tem em Moçambique, como tem em Angola. Não, agora, uma língua moçambicana, uma língua angolana, uma língua brasileira, aí força, porque quebra o conceito de língua, de sistema linguístico, né? Não estou falando da linguística social, mas estou falando da linguística. Então, é a mesma coisa. O mapa ele tem essa estrutura. O mapa natal. Aí, no mapa natal, você consegue prever, né, que de 30, né, às vezes 30 anos, às vezes menos, tem mudanças no mapa, o teu ascendente muda, tem a revolução solar, tem revolução lunar, quer dizer, então tem energias mexendo o tempo todo no teu mapa. Aí eu vou lá, leio, olha, para 2025 tem isso, tem isso, tem isso. Para quê? Para te prejudicar? Não. Para você sempre tirar partido. O mapa sempre dá os avisos para você contornar os desafios, para você enfrentar, quando pode, os desafios. Os desafios, eles são dados junto com as ferramentas, e, os avisos de situações externas possíveis. Ah, então o mapa lê o entorno? Não é que o mapa lê o entorno, nós é que conseguimos ler no mapa este entorno, porque a gente vê ali crise, podia ser uma crise individual, podia ser uma crise familiar, podia ser uma crise social. Ah, mas aí eu consigo ver, porque dependendo da casa, a crise é social, estiver na casa 5, se estiver na casa 11, né, até mesmo a 10, mas é 11. Então eu consigo ver se a crise está vindo dessa área, pode ser no trabalho, casa 10, casa 6, se está na família, casa 4, com filhos, casa 3, às vezes 5. Então, pode ser uma questão financeira. Então eu consigo ler isto quando eu vejo crise. E aí pode coadunar, você olha no sistema e fala: "É, tá se delineando também esse tipo de coisa". Por que que a gente consegue perceber isso e ler? Porque além dos planetas pessoais, que vão até Marte, né, você tem os planetas maiores que vão determinar gerações, conflitos ou não de gerações. Por exemplo, eu posso ver a possibilidade de uma pandemia se delineando, porque eu olho para Saturno. Eu olho para Saturno em conjunção com Quirón, que é uma estrela fixa, para o planeta. Então, com essas configurações, vejo na área da saúde, né. Então, quando eu vejo, esses quadros, eu posso dizer: "Está se delineando isto". E se não for uma pandemia meio que, colocada, mas pode vir uma onda de doenças específicas, por exemplo, agora, né, com Saturno entrando em Gêmeos, está se delineando problemas respiratórios, com um ápice em 2026, que pode corroborar a profecia que foi me dada em 2004. As profecias que foram me dadas, muito. E que há pouco tempo houve mais. Eu vou trazer, inclusive, num vídeo mais de projeção astral, extrafísica, porque são coisas que eu vejo em cenas, né. Eu vou trazer essa configuração até 2030 e 2035, né, que eu acredito, pode ser que seja até 2040, não sei. Mas são coisas, assim, tem coisas positivas, mas muita coisa negativa, porque nós estamos realmente num período, vamos dizer, o período de purgação. E quando a gente limpa e purga, a sujeira tem que vir à tona. Até isso se, limpar, tranquilizar, estabilizar, passa muita crise. Assim, a própria história dá conta. Então não se trata de esperar Jesus Cristo ou a nave resgatando, blá-blá-blá-blá, porque é tolo isso. É o ser humano, com a sua consciência, que tem que dar uma subida, um upgrade de energia. Não adianta, temos que subir, temos que crescer. Há uma
uma infantilização geral, e o movimento que está ocorrendo, né, é o oposto do que a gente esperaria no século XXI, que é do crescimento da consciência. Mas quem teve medo desse crescimento de consciência? O sistema. Então não crescemos. Então, tendo lido o mapa do Brasil, né, considerando a independência, e nós vimos movimentos gigantescos, não sei se pararam, mas logo em setembro se delineando uma mudança, né, que dá para ver a olhos vistos para que lado está se delineando o coletivo, embora a mídia fique insistindo, mas mídia é outra história, tá? A mídia é uma coisa a serviço de forças externas. Tá? E inclusive coletivas, às vezes, até internacionais, não nacionais, propriamente dito, porque todas elas são grupos internacionais. Então, não quer dizer nem que tenha nenhum comprometimento com o Brasil. Pequenas mídias podem ter, né, não quero nomear ninguém aqui para não dizer que eu estou puxando o saco de uma ou outra mídia, mas existem pequenas mídias que conseguem fazer, às vezes locais e tal, mas os grandes grupos, eles são internacionais. São 13 famílias que controlam a mídia no mundo. Isso aí já está mais do que dito, você vai lá, consulta até em revistas e são dados que são evidenciados, que ninguém esconde. Agora os interesses, as reuniões, deduz pelo que está aí no sistema. E agora eu trouxe a leitura do mapa de um outro político, que está no meio desse embate todo, né, que foi presidente. Então, que tem um mapa até bastante interessante, bem no limite, né, porque o sol dele entra e não entra em Áries. Todo mundo diz: "Ah, ele é de Áries". 0 graus de Áries. 0 graus de Áries com alguns minutos, ele é final de Peixe, início de Áries. Só que ele tem realmente uma característica de ariano, porque é muito cabeçudo, né. Estamos falando aqui do ex-presidente, que tem esse sol em Áries, ele tem um ascendente em Leão. Sim, ele tem um ascendente em Leão. Ele tem uma lua em Aquário. Então o emocional dele é bem, né, coletivo, é um emocional que responde a uma coletividade de uma maneira muito indiferente, sem sentimentos pessoais próximos, mas sim captando até o coletivo, né. Então vamos ver aqui como isso se configura, porque ele tem uma personalidade muito orgulhosa, às vezes até grosseiro, e a gente já viu, né. Gosta de impressionar, de ser visto pelos outros como uma pessoa especial. Então isso ele já trazia, né. Então não é à toa que a criatura se sobressai, né, criatura, pessoa, não estou falando no sentido negativo, mas a criatura como né, criada pelo criador, né. Então, uma pessoa, extrovertida, não é muito afetuoso, tá. Raramente se satisfaz numa posição subordinada, e a gente percebe que, saindo do meio militar, ele se sobressai numa figura política. Ele não ficaria eternamente, no meio militar, embora traga esse traço bélico, esse traço orgulhoso, às vezes agressivo e disciplinar muito forte, né. É um líder nato, não gosta de ser mandado em hipótese alguma, daí que também é controversa a ação, né, dele, porque quando você está em comando, principalmente em comando de cargos como executivo, você tem que escutar as outras forças, você tem que ouvir e fazer, vamos dizer, um umas concessões. Política tem que ver todos os as inferências, né, é difícil por isso, ainda mais num mundo tão complexo, tão, vasto e populoso como o que nós temos com várias, camadas de sociedade, não é como a democracia da Grécia.
né, a gente tem que entender isso, né, que a democracia também tem que se adaptar e ampliar pelo conceito, porque o conceito grego ficou para a Grécia, né, temos que atualizar, não é demolir, mas é atualizar. Então ele tem um projeto próprio, né, ele conseguiu conquistar uma série de coisas, ele faz qualquer coisa de uma maneira um pouco dramática, ele é muito ímpar, chegando ao drama, né, ele tem um selo pessoal, não é à toa que colocaram o apelido de mito, né. Mas ele tem um senso muito forte de dignidade, respeito, honra, isso ele tem. Se ofende profundamente quando alguém o trata de uma maneira humilhante ou desonrosa, então ele sofre muito com isso, tenta reagir. Podendo, ele reage de uma maneira mais agressiva, não podendo, é o que mais deprime. Ele não gosta de confrontar tete a tete o próprio inimigo, né, porque ele se acha acima, ele é orgulhoso demais para confrontar, por isso muitas atitudes que se esperou, né, dele não ocorreram. E ele odeia mediocridade e mesquinhez, ignora pessoas assim, né, então ele é um pouco controverso, tem uma personalidade bem controversa, aliás, quase todo leonino tem. Ele tem um grande coração, tem coragem também, né, muitas pessoas buscam a ele para dar opinião, força, alento, né, e ele enfrenta derrotas diárias sem se abater na aparência, ele tenta manter força, determinação, mas tem uma forte necessidade de amor, de admiração, apreciação, elogios, e isto é o alimento principal da personalidade dele para enfrentar seus desafios, né. O interior dele é ariano, então é uma pessoa que trilha a sua, né, é guiado pela sua própria motivação, batalha na vida de uma maneira independente, não depende de ninguém, não gosta de depender e não depende, né, tem muita inteligência e coragem para agir, acredita piamente ser uma pessoa totalmente honesta, verdadeira consigo mesmo, com uma convicção e visão próprios de vida, e embora possa contrariar a muitos à sua volta. A hombridade, integridade e autenticidade são essencialmente importantes para ele, tá. E é uma pessoa extremamente espontânea, impulsiva, às vezes direta demais, entusiasta, gosta de fazer piadas, é alegre, divertida, às vezes piadas até, sem graça ou mal colocadas, ou mal interpretadas, porque ele fala o que vem na tipo, língua solta, né, que vem na cabeça, é dogmático e teimoso. Né, então isso a gente já viu na personalidade desse ex-presidente, tá. A vocação dele, né, é uma pessoa sensitiva, ele não enfrenta nada disso, não realiza nada disso de uma maneira muito racional. Ele vai pelo emocional, a mente dele não funciona com uma lógica muito estrita e linear, tá. Os símbolos, né, e os conceitos abstratos, são as coisas que o mantêm. Que alimentam a sua maneira de conquistar as coisas, né, então ele é como militar, os símbolos, o hino, a bandeira, essas coisas, né, são coisas que alimentam também a personalidade dele, onde ele se apoia, né, porque isso é verdadeiramente para isso, para ele, desde criança, ele sonhava acordado com coisas desse tipo, tá. Para algumas pessoas, ele pode ser até é considerado meio pateta, bobo, hã, imerso nas suas próprias idiosincrasias, que são pequenas, que não dão conta de um coletivo que espera mais, né, mas ele tenta, né, abrir a mente, mas é bem difícil. E a lua dele em aquário. A lua em aquário traz o humor e o sentimento dele, então é uma pessoa desligada dos
próprios sentimentos pessoais e dos pessoais em volta dele. Ele consegue ligar e desligar sentimentos com muita facilidade e, na verdade, não são nem os laços familiares. Os laços familiares são importantes tanto quanto o coletivo dá importância, e ele os cultiva desta maneira, como símbolo, como modelo, como ideologia mesmo, não é um sentimento propriamente dito, dele, né. E a família apoia isso, porque dá a impressão de coletivo, né, dele estar abraçando, mas não é bem assim. Então, porque ele sempre mantém a independência, o projeto dele é mais importante do que esse projeto mais social, coletivo e de aparecer mesmo no coletivo. Se ele fosse artista, ele, seria tipo esses hollywoodianos, em que a família está em segundo lugar, aparece como, padrão, como modelo para ser apoiado pela sociedade, mas não que seja importante. A família toda tem que se sacrificar e apoiar e cultivar a pessoa. Então é mais ou menos assim, então, essa figura não é artista, mas é um papel, né, que ele cumpre, social, que ele cultiva, que ele buscou e tem no mapa dele esse papel. Só que esse papel estava voltado para também para justiça, para, eh, trazer um coletivo para uma responsabilidade de trabalho, de progresso através do trabalho, né, e não de outra forma, tá. Então ele tem metas, as metas são determinadas por um Marte em Touro, que ele fica ali, insiste, né, com muita paciência, com muita determinação, é um compromisso que ele vai que nem formiguinha, vai, resiliente, paciente, constantemente, o tempo todo. Então ele não é de desistir fácil, tá. E é uma pessoa batalhadora, confiável, consistente, produtivo, um amigo forte, o trabalho e o retorno do trabalho lhe faz muito bem, mais do que qualquer outra coisa. Não é uma pessoa com ambições materiais grandes, né, o básico o satisfaz, desde que esse outro lado, né, da sua personalidade ser alimentada. Isso é mais importante para ele do que propriamente um supercarro, uma mansão, como outros que a gente vê cultivar justamente, essa ostentação, né, financeira. Não é o caso dele, né, jamais iria desviar dinheiro para esse tipo de coisa. Ele, né, nesse ponto é uma pessoa extremamente confiável, né, e até cômodo, né, uma comodidade nesse sentido do da casa, da família está ali, né, a casa tal, tem um carro, tem isso, tá bom, deu para viajar, deu para fazer as coisas, não vai além, o que vai além é a personalidade, é o ideal, o aparecer, o fazer a diferença, isso é que vai além, né, nunca está satisfeito. Então, o bem-estar e a segurança material, né, traz uma perseverança e uma insistência que são a fortaleza dele, tá. Mas isso é a característica, né, geral, pessoal né, dele. Ah, os planetas grandes dão uma característica, de idealismo, sim, ele faz parte de uma geração que o senso de humanidade, cooperação universal, movimento de paz e liberdade, estrutura, inclusive com questões, filosofia espiritual, tá, ele tem, ele levanta essa bandeira, tá. E ele tem atitude, né, uma geração de atitude, de orgulho, de autoestima, né, e muita dificuldade de trabalhar em equipe só quando, né, ele trabalha com uma equipe menor, mas ele gosta de atingir um coletivo grande, daí, essa posição de que pareceu um salto, né, de deputado para presidente, né. Mas foi uma coisa que está no mapa dele, esse salto,
em busca de algo maior. Mas ele está passando por muitos reveses alguns que foram, vistos no mapa. O mapa desse ano não está fácil para essa figura, não está. Muito tenso, saúde muito debilitada, sim, porque ele tem um ponto fraco, que é estômago e intestino delgado, aquela região toda ali, né, por causa do ascendente leonino, por causa dos reveses, né, e ainda mais ele sofreu aquele atentado, né. E para o ano, se ele aguentar, ele é muito resiliente, o ano de 2025 ele está com muita resiliência, muitos planetas concentrados na área de saúde, a estrela da saúde está ali atuando, a roda da fortuna inclusive está ali para dar uma virada, essa virada queremos crer que seja para a saúde, né, tem bastante aspectos favoráveis, mas há aspectos tensos, então ele tem que concentrar na sua saúde, na sua força, né, ganhar, né, uma resistência, porque é possível passar. Para o ano, estou dizendo no mapa, o que vão fazer, o que vão provocar, né, as forças externas, depende dele como ele vai lidar com isso, porque ele não está sozinho no mundo, ninguém está. Então, para fazer cumprir um mapa, eu tenho que ter muita consciência, eu tenho que ter muita, né, muita noção de mim mesmo e fazer aquilo acontecer. E ele já foi arrastado em alguns momentos, eh, por intempéries políticas e outras situações também, já em alguns momentos dá para ver pela vida dele, que ele já fez não a vontade própria, sim a vontade alheia e coletiva, embora é muito difícil que ele abra mão da própria personalidade, do próprio projeto, tá. Então ele é uma pessoa extremamente forte, orgulhosa, ele vai continuar sendo, tá. Esse ano, está muito favorável para ele de uma maneira, né, intensa, né, conseguir superar a situação de crise que ele entrou, porque ele frequentemente ele atrai isso, né, mas ele consegue e desfrutar da sua completa capacidade de viver. Esse ano é um ano de virada para ele a partir de março. Em termos de saúde, em termos de bem-estar, em termos de família, né, de apoio familiar, né. Ele não vai a energia para aparecer muito não está sobressaindo, ainda mais num fortalecimento, numa estruturação, né, talvez mais para diante, né. Ele está indo numa maneira retilínea, independente, né, está indo na direção da fervura, mas com resiliência e cuidado, né, porque o que é pior para ele é se ele ficar, numa rotina, de destruição, né, tipo, saúde debilitada, não podendo falar, né, aquelas restrições que foram feitas, né. Mas ele tem uma conjunção com Saturno, que está podendo fazer uma grande virada agora, tá, para ele. E Saturno é um planeta coletivo, é um planeta kármico, é um planeta que traz, né, maturidade também, cobrando uma sobriedade, mas, a reserva, a disciplina, a consciência para fazer a virada, tanto para a vida dele quanto para o coletivo. De uma maneira pacifista, idealista, está muito marcado ele levantar essa bandeira, e ele tem levantado e está aqui no mapa dele, né, ele é um porta-voz disso realmente, né. E emocionalmente ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque as explosões emocionais ainda estão muito fortes esse ano, final desse ano e ano que vem. Então, se ele conseguir, né,
controlar isso, ponderar, ele consegue passar pelos reveses e alcançar o próprio ideal. Então, não vejo, como alguns falam, né, fim de ciclo, fim, como se ele fosse debilitar totalmente, passar para o outro lado, ou mesmo, desistir, né. Não, tem coisas para fazer, né, tem coisas para mudar. Agora, dependemos de um coletivo meio enlouquecido que a gente está vivendo, e o que nós geralmente pedimos, esperamos, seja através de uma crença monoteísta, seja através de filosofias, espiritualistas, né, é que haja interferência. Porque interferência existe. Se existe interferência negativa e todos dão conta de interferências negativas coletivas, por que não, então, não seria exceção, a interferência positiva. Então, o que que depende para que a interferência positiva realmente seja efetiva? Nós. Por que a negativa funciona? Porque nós entregamos energia para essa negativa, porque nós cultivamos o desespero, a dor, a traição, a mentira, a violência. Nós cultivamos isso. E hoje, cada vez mais, porque cada vídeo, né, que é repetido como um eco na rede, aumenta mais aquilo que era uma notícia só. Antes você via na televisão e assistir no outro dia, às 20h, o tal Jornal Nacional, se ele ia endossar ou não aquela guerra, aquele conflito, trazer mais alguma novidade. Algumas pessoas ainda buscavam, né, em jornais, mas ler uma notícia, né, como ler um romance, não é vê-lo representado, é completamente diferente. Eu canso de ver, adaptações de romance, eu falo: "Eu preferia ficar com a literatura". A própria literatura, né, chamada literatura de terror ou thriller, quando representada em filme, ela é terrível. Ela beira o abismo, né. As cenas que hoje se carregam, né, que a gente percebe que o cinema vem exagerando, né, então sangue esperando para tudo quanto é lado, antes não tinha. E quando você lê, não tem, você não está vendo sangue, você não imagina o sangue, até porque você não tem essa descrição, né, tão terrível, né, tão medonha, né, horrenda. Então, se cultivava menos, fazia menos eco com o negativo, com o coletivo, assim. E hoje, você não tem uma mídia. Né. Você tem aquelas mídias tradicionais, né, que a gente sempre teve, né, que é a TV aberta, né, e que também está na rede, mas aí você tem todas as variações de cada uma, coloca seus jornalistas também com canais e blogs, então aquilo, se multiplica de uma maneira absurda. Então, você abre, né, um YouTube, uma rede social qualquer, e as imagens pulam na sua frente repetidas, então dá uma impressão de que tem muito daquilo, está acontecendo muito daquilo. Então, vou dar um exemplo, o conflito em Paris, né, aconteceu lá, as passeatas, manifestações, só que se filma o lado pior, o lado do confronto, e se multiplica, 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 multiplica. Então, esta negatividade gera uma energia muito densa, que é de medo, de ódio, de violência e de terror. Então, as influências externas, vamos dizer assim, né, energias, vamos lidar com energias, conscientes ou não, coletivas, elas vão aumentar. Como eu faço para que isto não ocorra? A a influência positiva, ela não violenta o livre-arbítrio, ela não passa por cima, pelo contrário, nós temos que fazer cada vez mais um movimento pela paz, pelo bem-estar, é uma espiritualidade inclusive engajada, mas não é engajada no sentido de tomar partido, de ir para o meio da rua, de falar, é engajada no sentido que você tem que fazer a sua parte de eliminar, né, esse excesso, né, de cultivar a mesma imagem, jogar luz naquilo, ou paz, ou pedir pela paz o quanto você conseguir,
Se você não consegue, é melhor não ver. E realmente se conectar em consciência e meditação com forças que possam trazer paz. Isso influencia? Sim e muito. As pessoas não acreditam que elas sejam capazes de trazer isso, mas sim são. Então, para ajudar, ou mesmo ele, né, aqui ele teria que ter um contato, ele até tem coletivamente de uma religião assim, né, mais sistemática, se não me engano evangélica e católica, que podem orar e tanto quanto fizerem, isso claro que atua. Nós estamos lidando com energias. Quem pensa que não tem energia é uma anta que nem física estuda. Toda matéria tem energia. E essa energia é manipulada. E tá aí, né, todas essas energias, né, Wi-Fi, Bluetooth, né, antenas, satélites e mais, tudo isso é energia. E elas são canalizadas e decodificadas como aparelhos, e aqui é um aparelho, e o outro lá é um aparelho. Eu envio energias positivas, aquele aparelho recebe se ele estiver conectado. Então se ele estiver pedindo também, né, uma conexão positiva, essa energia chegará. Tá? Então, vamos esperar que o estado de saúde que está tenso realmente pelo próprio mapa e que se, estica até dezembro, mais ou menos, em janeiro começa a arrefecer, e ele tem um mapa de 2026 melhor, ele tem muitas energias positivas. Vamos ver o que vai acontecer. E eu convido as pessoas a fazerem também o seu próprio mapa para ver que forças estão atuando, o quanto vocês estão seguindo uma programação que é de vocês, não é um determinismo, é um planejamento com forças que se movimentam, né, esse é o mapa natal, com a revolução solar, né, então fazer um mapa natal transdimensional, eu nem falei dos desafios dele, né, porque são desafios bem interessantes, né, mas fica a cargo dele. Mas você pode descobrir teus 3 principais desafios, né, o teu propósito de vida, não missão, né, que alguns têm missão, outros nem missão têm, né, porque não tem que fazer diferença no mundo, tem que fazer diferença para você, tem que fazer diferença na sua vida. O negócio de missão no mundo, isso aí é muito coletivo manipulado. Cada um tem que fazer, se cada um fizesse a sua parte, se cada um lutar por si mesmo, eu não vou ter um coletivo consciente e e positivo? Claro que vou. Agora eu tiro todo o conhecimento, eu tiro a consciência, eu coloco ele como uma formiga, como uma, sei lá, um inseto qualquer, um coletivo qualquer, aí eu vou ter que fazer, né. Aquilo ali vai estar à mercê de forças, né. Como a gente vê, né, todos os torninhos para lá e para cá, enxames de abelha, cardumes de peixes, né. A gente vai ver esse tipo de coisa no coletivo, mas o ser humano é isso? Não. Então o mapa natal transdimensional traz você, traz a sua consciência, traz o que você deveria fazer, e inclusive, de tanto em tanto tempo, você deve mudar até de atuação, não é eternamente funcionário, eternamente aquilo. Não, tem mudanças no teu mapa de experimentação que você mesmo, planejou trazer junto, é junto, não é a sua revelia, ok? Então, espero que vocês gostem, né, dessa leitura, né, que é sempre uma leitura pública que eu quero trazer, né, algumas ainda não terminaram, de 2025, que é a do Brasil, né, que começou agora, a do jurista, e tem do outro indivíduo também. O outro que está no poder, ele tem um mapa que é completamente diferente, ele foi cooptado também por energias externas, inclusive familiares, né. Parece que ele tem ascendência de irmãos que puxam a cabeça dele para determinados lados. Enfim, eu espero que vocês comentem alguma coisa aqui, e para fazer o mapa tem que fazer uma consulta, eu já deixo claro, tem que vir pelo WhatsApp, fazer uma consulta para eu poder coletar dados, ver o que que você quer, exatamente o que você quer ver e tal, 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 para a gente então combinar a feitura desse mapa, que é feito em 2 etapas. A primeira etapa, a leitura transpessoal sua, né, que vai em áudio com direito a uma consulta,
do mapa, é independente da primeira consulta, né? Então, depois que adquire o mapa, tem direito a 2 consultas e 2 áudios, com a possibilidade de, se a pessoa quiser, começar uma terapia floral, a primeira receita já sai a partir do mapa. Outras terapias para ativação, para limpeza, para eliminar, né, atuações de vidas passadas, tudo isso é combinado depois da segunda consulta nesse mapa, tá bom? Então aguardo vocês, então até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.